Jeffrey Lionel Dahmer, conhecido como o Canibal de Milwaukee, foi um dos assassinos em série mais notórios e perturbadores da história dos Estados Unidos. Entre 1978 e 1991, ele foi responsável pelo assassinato brutal de 17 jovens homens, crimes marcados por abuso sexual, necrofilia, desmembramento e canibalismo. Sua história continua sendo um exemplo de como traumas, isolamento e falhas institucionais podem resultar em tragédias inimagináveis. Jeffrey nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin. Desde cedo, sua vida foi cercada de instabilidade. Seu pai, Lionel Dahmer, era um cientista frequentemente ausente devido ao trabalho, enquanto sua mãe, Joyce, lutava contra sérios problemas de saúde mental e uma dependência de medicamentos. O ambiente familiar era tenso, repleto de discussões e negligência emocional. Jeffrey, descrito como uma criança solitária e introspectiva, encontrou escape em interesses macabros, como a dissecação de animais mortos. Ele recolhia carcaças de estradas para estudar seus ossos, uma obsessão que seus pais tentaram ignorar ou minimizar, mas que indicava os primeiros sinais de comportamento desviante. Na adolescência, Jeffrey enfrentou dificuldades sociais e acadêmicas. Ele era visto como um jovem estranho, isolado e muitas vezes alvo de provocações. Por volta dessa época, ele também começou a lutar com sua homossexualidade em uma sociedade que não era tolerante. Ele reprimia seus desejos, o que criou um profundo sentimento de vergonha e conflito interno. Essa combinação de isolamento, rejeição e interesses sombrios moldou a base de seu comportamento homicida. O primeiro assassinato de Dahmer ocorreu em 1978, quando ele tinha apenas 18 anos. Stephen Hicks, uma jovem vítima, aceitou uma carona de Dahmer. Depois de passar algum tempo juntos, Dahmer matou Hicks com um haltere, alegando mais tarde que temia que ele fosse embora. Ele desmembrou o corpo e espalhou os restos em sua propriedade, dando início a uma série de crimes que se tornariam cada vez mais violentos e metódicos. Após um período de inatividade criminosa, os assassinatos de Dahmer retomaram em 1987 com uma frequência alarmante. Ele atraía suas vítimas, geralmente jovens vulneráveis, incluindo pessoas marginalizadas e em situação de risco, para seu apartamento em Milwaukee. Dahmer utilizava promessas de dinheiro, companheirismo ou fotografias como isca. Uma vez lá, ele drogava suas vítimas antes de assassiná-las. Em muitos casos, ele praticava necrofilia e desmembrava os corpos, mantendo partes como lembranças. Alguns restos mortais eram consumidos em atos de canibalismo, o que Dahmer descreveu como uma tentativa de manter suas vítimas perto de si para sempre. Um dos casos mais perturbadores envolveu Conerak Sinta-Somphone, um jovem de apenas 14 anos. Dahmer drogou o garoto e tentou realizar uma lobotomia caseira, perfurando seu crânio e injetando ácido muriático em seu cérebro. Conerak conseguiu escapar temporariamente e foi encontrado por vizinhos. No entanto, em uma falha devastadora das autoridades, a polícia acreditou na versão de Dahmer de que Conerak era seu namorado embriagado e o devolveu a ele. Horas depois, Dahmer assassinou o jovem e continuou seus atos horríveis. A captura de Dahmer ocorreu em 22 de julho de 1991, quando Tracy Edwards, uma de suas vítimas em potencial, conseguiu escapar e alertou a polícia. Ao revistar o apartamento de Dahmer, os policiais encontraram fotografias de vítimas desmembradas, restos mortais e utensílios que ele usava em seus crimes. A cena era tão grotesca que deixou os investigadores profundamente traumatizados. Dahmer confessou rapidamente todos os seus crimes com detalhes assustadores.
admitindo que havia matado 17 jovens. O julgamento de Dahmer em 1992 foi um dos mais acompanhados da história recente. Apesar de sua defesa alegar insanidade, ele foi considerado mentalmente sã e culpado de 15 assassinatos, sendo condenado a 16 prisões perpétuas. Ele foi enviado à Columbia Correctional Institution, em Wisconsin, onde passou os últimos anos de sua vida antes de ser morto por um companheiro de prisão em 1994. O caso de Jeffrey Dahmer continua a ser um estudo de caso crucial para a criminologia, destacando como traumas de infância, isolamento social e distúrbios psicológicos podem convergir em comportamentos violentos extremos. Ele também expõe falhas sistêmicas, como a negligência das autoridades em proteger populações vulneráveis e a falta de intervenções precoces em comportamentos preocupantes. Sua história é um lembrete sombrio das complexidades da mente humana e dos perigos de ignorar sinais de alerta. Além disso, o impacto cultural de seus crimes gerou uma vasta quantidade de livros, documentários e análises, garantindo que seu legado permaneça como um dos mais infames na história do crime.